I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I see the light Boa inside you, noite, pessoal. brighter than the Começando a skies. nossa live. Hold Vou deixar on, uma just let us musiquinha escape and até o fly pessoal away tonight. chegando. E hoje a nossa convidada, ela tem essa vibração. Então a gente tem que começar nessa energia, convidando os amigos. Bora lá. O pessoal tá chegando, tá conectando. Ó, o pessoal que já tá com a gente, apertando o coraçãozinho, hein, gente? Hoje a gente tem que alcançar muitas pessoas, que o bate-papo vai ser bem legal. Vou aguardar uns minutinhos. Pessoal, estamos ao vivo hoje no Instagram da Mais, no Instagram da Matriculadores e no Facebook da Mais. Então não tem como perder a live, hein? O pessoal tá conectando. Eu gosto mais das músicas da Duda, são mais animadinhas. O pessoal tá chegando. Juliane, seja bem-vinda. Pedro, seja We bem-vindo. are forever learning, Vamos chegando. one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep. A musiquinha tá boa, mas a gente tem que começar a conversa, né? Tem que começar a live, né? Não dá para ficar só dançando. Então hoje, oficialmente, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da Mais de São Caetano, todas as quintas-feiras, às 20 horas. A gente agradece a presença de todos vocês. E hoje nós estamos com uma pessoa super especial, uma pessoa que eu acho que tem muita gente que já conhece. Quem não conhece vai ter a baita oportunidade de conhecer hoje. Nós estamos nada mais, nada menos com a Renata Duda. Ela que encabeça aí a Matriculadores, a Ler Academy.
empresária, especialista em vendas, tem muita coisa para compartilhar com a gente sobre o inglês, sobre curiosidades, histórias. Então, quem está chegando, aperta coraçãozinho, compartilha a nossa live aí, que tá imperdível. Boa noite, Renata, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Renata? Minha xará. Cara, hoje é a noite das Renatas. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, Rê, pelo convite. Honrada pelo convite. Tenho certeza que a conversa vai ser muito, muito boa. Eu que agradeço a disponibilidade, porque eu sei que a agenda corrida, um monte de coisa para fazer, mas você sempre muito disposta, sempre a ajudando todo mundo. Então, você de prontidão aceitou o nosso convite, a gente é muito grato. Ô, Rê, mas para mim, para falar a verdade, primeiro que eu gosto, né? Não vou mentir, eu gosto. A verdade é essa. E segundo que é tão gostoso a gente trocar informações, a gente trocar experiências, conhecimento. Eu acho que soma para mim, soma para você e soma para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Então, acredite, o prazer é todo meu. Ah, eu que agradeço. Então, o prazer é nosso. Para começar o nosso bate-papo de hoje, Duda, Hum. Duda, para os íntimos, viu, gente? É Duda. isso, pode chamar. É Renata, vocês sabem, né? É Renata Duda. O Duda, tem gente que me chama de Eduarda, né? Pessoas que não me conhecem, fala, opa, aí vê que as pessoas me chamam de Duda e fala, Dona Eduarda, e eu respondo, porque daí eu falo assim, daqui que eu vou explicar, mas na verdade Renata é meu primeiro nome e Duda, ele não é apelido, embora pareça, né? Ele é meu sobrenome, por parte de mãe. Então é do meu vô, na verdade, que aí a gente sabia que vinha de descendência polonesa, isso a gente sabia, mas a gente não tinha muita noção, né, de nada, assim, não conhecia ninguém, até que num certo momento um amigo meu estava na Polônia e aí tirou uma foto e tinha Duda Farmácia, Duda Veículos, Duda. Aí eu disse: olha, vê aí se não é uma família riquíssima, né? Pelo amor de Deus, que daí eu vou até me interessar em conhecer a Polônia, né? Brincando. E aí ele falou: não, na verdade, Duda aqui na Polônia, pelo que eu fiquei sabendo, é tipo assim, um Santos, um Silva. Eu falei: ah, tá. Então, essa é basicamente a história do meu nome. E Duda acabou ficando, né, como apelido também, carinhosamente, o pessoal me chama de Duda e eu gosto demais. Mas aqui no Fica à vontade. Brasil é um sobrenome bem diferente Isso. e eu acho que ele é marcante. Eu acho ele muito legal, assim, parece que é um nome artístico. Talvez seja, talvez seja. Eu digo quando na verdade, quando eu escuto o nome Duda, e eu acho que é por isso que eu acabei colocando ele como frente, né, profissionalmente, as pessoas me conhecem mais como Duda, porque eu acho que é um chamado, sabe? Quando eu escuto Duda, eu já fico ligada no trabalho. E talvez o Renata, como é mais assim, o pessoal de família, que é Renatinha, Rê, Tatata, acaba me trazendo mais uma coisa emocional, sabe? Então ficou boa essa divisão, Renata, Duda. Renata, eu tô de folga, Duda, eu tô eu tô pro trabalho. Ficou ótimo. E aí, assim, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que o inglês entrou na sua vida, como é que você começou com esse universo, porque você emergiu nele e tá aí até hoje, né? Menina, Renata, eu acho que eu não tinha a menor ideia, acho não, eu tenho certeza. Eu não tinha a menor ideia de tudo que ia acontecer na minha vida, quando eu me interessei em estudar inglês, né. Na verdade, a minha vontade de estudar inglês, relembrando, assim, bem lá da onde veio o primeiro momento, eu acho que foi no momento que eu estava na adolescência, e aí na escola que eu estudava, eu vinha de uma família, né, que era muito batalhadora, esforçada, mas não tinha dinheiro para estar me colocando em, enfim, muitas coisas. E aí eu já estudava no colégio particular, muito bacana. Então eu estudava com pessoas que faziam, além da escola, fazia outras atividades. Uma delas era o inglês. E aí o que que acontecia? Na hora do recreio, a galera começou a cantar em inglês,
começou a, sabe, a falar, e aquilo ali me chamou muito a atenção, né? E assim, eu não sei dizer por quê, mas eu achei bonito, eu achei chique. Sabe quando você acha chique? Então eu olhei e falei, nossa, que chique, né? Falar outra língua, entender a música, cantar uma música. E eu sempre tive dificuldade de decorar música. Será que isso é um trauma, gente? Eu tô achando que é. E aí, eu lembro que eles ficavam cantando em inglês, eu ficava encantada. Então eu lembro que a primeira vez, eu puder dizer assim, quando foi a primeira vez que você se ligou e existia outra língua e que você não sabia, e que aquilo ali te chamou a atenção. Então acho que foi nesse momento. E aí eu lembro que eu sou uma pessoa que quando eu percebo alguma coisa que me chama atenção, ele fica na minha cabeça, né, fica martelando na minha cabeça. Isso desde nova, eu acho que faz parte mesmo de como eu sou. E aí isso ficou na minha cabeça, Rê, até o momento que eu comecei a encher o saco dos meus pais, né, dizer: "Ah, eu quero entrar no inglês, eu quero entrar no inglês e tal", e queria fazer o inglês na mesma escola dos meus amigos. E aí meu pai falou: "Olha, eu não tenho condições, porque eu já pago tua escola e tal, e, vai ficar pesado para mim falar com a minha mãe sem condições". Eu falei assim: "Cara, como é que eu vou fazer para estudar inglês, né, preciso de dinheiro". E lá em casa tinha um negócio que era dizer assim: "Ah, quando você tiver o seu dinheiro, você vai fazer tudo que você quiser. Mas enquanto isso não acontece, você tem que entender que é o que a gente pode", né, aquela história toda educativa. Só que eu ficava presa, né, em toda a explicação para mim era válida, "Ok, pai, eu entendi, mãe", mas aí eu ficava presa no que eles tinham dito, que quando você tivesse dinheiro, você ia então fazer o que você quisesse, você ia, mas por enquanto não tinha como, que eu dependia do dinheiro deles. Aí, minha filha, quando chegou nos meus 16, 17 anos, eu me encorajei, fui então numa escola de idiomas, me informei, né, como é que funcionava tudo. E aí, nesse momento que eu me informei, que eu entrei na escola, eu lembro que o ambiente era muito bonito, né, que era muito chique, que as pessoas, eram todas muito arrumadas e usavam paletó, enfim. Eu fiquei olhando aquilo e achei tudo muito bonito. Aí vi os professores falando inglês no corredor e eu falei assim: "Caraca, uau!", tipo assim, aqui é o Quero mundo. falar assim, eu preciso. Eu quero falar. Parece que eu abri uma porta lá e eu entrei num outro ambiente, onde as pessoas se comunicavam em outra língua. Então eu comecei a ficar muito encantada por isso. Foi pior, assim, né, eu cheguei lá para saber a informação e falei: "Gente, como é que eu faço para ficar aqui agora?". E eu senti que era sério, que aquele mundo ali me encantava de alguma forma. Acho que era o dinamismo, né, aquele movimento e também, hoje eu já entendo que eu gosto de aprender coisas que eu não sei, né, hoje eu já percebo que isso é muito da característica, mas naquela época eu tinha um motivo especial. Além desse incômodo e de não entender o que que o povo falava e não entender as músicas e ver que outras pessoas entendiam, então eu ficava dizendo: "Pô, porque ele sabe, por que que eu não sei, né, porque ele estuda e eu não". Pronto, a primeira lição. Simples assim. É simples assim, né. E eu falei: "Ok, quero estudar", e aí teve a dificuldade, não tem dinheiro. Só que aí eu fui lá me informar mesmo assim. E quando eu fui me informar, Rê, e que eu cheguei lá e me encantei, eu falei assim: "Caramba, como é que eu faço para ficar aqui?". Aí eu pedi para falar com o diretor da escola, vê só. Aí quando eu pedi para falar com o diretor da escola, eu falei assim: "Olha, eu faço teatro, eu faço fotos, eu sou uma pessoa comunicativa, então vê, eu gostaria muito de estudar, não tem como a gente fazer uma permuta, né, e eu, de repente, somar, eu posso fazer organizar um Miss e Mister na sua escola, eu sou boa de evento". Menina, eu sei que eu falei um monte de coisa para o seu César. Ah, maravilhoso, que me aguentou. E aí, para minha surpresa, ele falou assim: "Então tá bom, você vai ser staff". Aí quando ele falou: "Você vai ser staff", ele falou assim bem, sabe, staff. Aí eu falei assim: Chique. "Pô, isso aí é muito chique, cara, ser staff, caraca". Bombei, né, já comecei, pô, muito bem. Aí fui para casa toda feliz da vida e era segredo, né, eu não tinha contado ainda para os meus pais que eu tinha conseguido estudar inglês, que eu tinha feito uma permuta, enfim, até porque eu desconfiava que meus pais não iam deixar, eles queriam que eu ficasse estudando para passar no vestibular, enfim. Aí, quando eu cheguei lá no primeiro dia para trabalhar, Rê, foi muito engraçado, porque eu cheguei toda arrumada, afinal de contas, um cargo de staff é no mínimo uma coisa que merece um salto, né. Aí eu fui toda arrumada, emperequetada, e perguntei então para as meninas: "Oi, eu sou staff, onde é a minha sala?".
Assim, né? Steph. Eu sou staff, onde é a minha sala? Elas falaram assim, staff? Aí eu falei, é. Ela falou, então, eu acho, ficaram dando risadinhas, né? Ai, gente, constrangedor, eu e minha língua, né? Eu pago cada mico que só você vendo. Aí elas falaram assim, ó, tem uns panfletos aqui no balcão e tem uma mochila aqui, que eu acho que você vai pegar os panfletos, botar na mochila, ter um tantinho na mão e a tua sala é lá na Presidente Vargas, é lá na avenida, porque é lá que você vai fazer a divulgação. Naquele momento, eu lembro que o meu mundo caiu, né? Fiz a Maísa. Eu falei, ué, gente, o staff, né? E aí eu falei, o seu César tá aí? Tá. Eu fui lá perguntar para ele, né? Eu falei, o que que é staff mesmo? Aí ele me explicou, né? Ah, isso é muito comunicativa, então vai trabalhar com divulgação, pererê, parará. E aí, no momento que ele falou isso, eu olhei e falei, entendi, é panfleteira? Aí ele falou, também faz panfletagem, tentando aliviar a pressão. Eu falei, entendi, tá, eu entendi, eu sou panfleteira em troca do curso de inglês, ok. Tem que gostar mesmo, né, amor? Tem Aí que eu querer fui, muito. tem que querer muito. E aí, mas acontece, Rê, que foi exatamente ao contrário, olha que doideira. Porque no dia, a gente tem essa impressão, né? No dia que eu recebi essa missão e que eu percebi que não era a Coca-Cola que eu imaginava, porque eu tinha uma cabeça de menina de 17 anos fútil, né? Apegada a novelas, a escritórios e blá blá blá. E aí eu nem sabia do que eu gostava. Eu nem gostava desse blá 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 todo. Hoje eu sei. Na época eu descobri. Então vê que história legal. Daí eu fui pra rua fazer panfletagem. Quando cheguei na rua, eu fiquei morrendo de vergonha, fiquei me sentindo, né, o cocô do cavalo do bandido, achando que, ai, que horror, né, panfleteira, é tipo assim, fim de carreira, eu nem comecei, meu Deus, era para eu estar estudando para fazer vestibular de direito, e eu tô aqui fazendo panfletagem. Só que quando eu aguentei, né, e aí eu aguentei o suficiente, isso é importante, né, eu aguentei o suficiente para dar tempo de eu começar a aprender. E aí quando eu comecei a aprender, aí eu já não queria mais largar aquilo. Eu falei: "Caramba, eu tô aprendendo", né, aquela fase que você tá comendo, sabe a alfabetização? Você tá comendo, né, e aí você tá rice, beans, eu: "Caraca, tô manjando, tô falando". Abri a geladeira, né, water, juice, eu falei: "Pô, já não tô mais passando fome nem sede, já tô podendo ir para os Estados Unidos", porque o negócio depois que eu saí da escola e que eu continuei meus estudos, né, não era mais aquela vaidade dos colegas, já passou a ser intercâmbio, já passou a ser viagem. Eu não cheguei a fazer intercâmbio, me arrependo, vou logo avisando, façam, Ainda tá em logo façam. tempo. Ah, tá nada, será que tá? Eu vou Ah, com o eu acho que marido, né? sim. Intercâmbio duplo? Olha aí, mozão, Eu tenho rola vontade de fazer intercâmbio. ainda. Aí, então pronto, já me deu uma esperança. Eu já tinha perdido, eu acho que para coisa jovem e tal, então dá para fazer adulto. Tá. Então show. Aí vê só, a minha ideia começou a ser essa, de viajar. Então isso começou a me fascinar muito. E aí eu não queria mais parar de estudar. Até que, enfim, aconteceu várias coisas e eu resolvi fazer uma boneca, né, para poder incrementar na minha atuação de panfleteira. Então eu incrementei e comecei a fazer uma boneca para poder, enfim, me fantasiar para as pessoas não verem que eu estava fazendo panfletagem, essa é a verdade. Por quê? Porque eu ainda estava com vergonha, mas agora eu tinha que dar um jeito de botar minha vergonha no saco, porque eu não queria mais parar de estudar inglês, então vê o problema. Aí qual foi a solução? Eu criei um disfarce. Era para eu continuar aprendendo inglês, fazendo a panfletagem sem que ninguém me reconhecesse para ficar dizendo que eu estava com fim de carreira, porque panfleteira as pessoas não aplaudiam, né, quando você diz que é panfleteira. E aí a solução foi essa boneca. Aí foi que deslanchou toda a carreira, você vê? Com essa dificuldade que, na verdade, foi uma oportunidade que eu tive de solucionar o meu problema, que era o que estava me incomodando, e não parar com o que eu estava vendo que ia me possibilitar muitas coisas. Bom, depois eu vim dar aula para criança, né? E aí, enfim, eu coloquei essa boneca foi um sucesso, era uma boneca americana que eu chamava de namorada do tio Sam. Que E aí legal.
E aí eu me fantasiei toda, parecia, sabe, bem drag queen mesmo, dava uns cílios postiços, e eu falava para as pessoas na rua: "Do you speak English?" "No." "Oh my God, you must be crazy." Eu fazia umas encenações, eu fazia Renata, eu fazia umas coisas, mas Que como, Duda, você já legal. sabia? Não, eu decorava essas frases, eu decorava elas, sabia o significado, e aí eu ficava decorando essas frases para poder chegar na rua e eu falar. E aí, então, eu comecei a lotar a escola, né, porque as pessoas começaram a achar aquilo muito bacana, eu usei, né, de humor para atrair as pessoas, e as pessoas agora queriam estudar na escola da boneca americana. Olha E isso. aquilo ali, então, me abriu um mundo, e eu comecei a ser notada, reconhecida, né. Você começa a ter aquela sensação de tipo: "Nossa, eu valho algo, eu sou importante, estão notando o meu trabalho, as pessoas estão vindo estudar e aprender através disso que eu estou desenvolvendo". E eu comecei a me encantar pelo mundo mágico da educação. E não só eu continuei estudando, né, como depois eu estudei espanhol, fiz as minhas viagens, pude depois me desenvolver no departamento comercial da escola, atuei também dentro do pedagógico, dentro da coordenação, enfim. Pintei e bordei durante 15 anos, trabalhando para uma mesma escola, uma mesma rede, e ganhando também diversas premiações aí como uma matriculadora. Ou seja, eu peguei gosto pela coisa, estudei, gostei tanto, vi valor naquilo, e resolvi trazer isso como propósito da minha vida. Em Então hoje eu todo em toda a sua estou história, desde esse seu início, a gente enxerga o mindset aí. Porque o que que hum, acontece? Você direcionou, né, o seu foco, o seu objetivo, você foi transformando, foi mudando hábitos. Então, é justamente isso que as pessoas precisam, olhar, né, e avaliar dessa maneira. Porque às vezes, assim, muitos deles: "Ah, eu não quero fazer inglês. Ah, eu tenho preguiça, eu só vou fazer inglês porque eu quero viajar". Então, assim, não enxerga a oportunidade, ou às vezes você mesmo não consegue se dar a oportunidade. Então, olha o quanto que às vezes a gente perde porque a gente não consegue ter esse olhar. E olha como você conseguiu transformar um cenário que até então para muita gente era impossível, né. totalmente, Imagina que eu vou desconfortável. fazer isso, né. Imagina, É. exatamente. E eu sei E foi muito. isso para você ver, Rê, e foi isso, eu acho que, Rê, as oportunidades, elas estão escondidas em micos, sabe, em coisas que ninguém faria, em coisas que ninguém quer fazer. Eu Verdade. desconfio, sabe, por quê? Porque, dizem que o sucesso, né, é um lugar que não é para todos, né, aquela história toda. E eu acho que é para todo mundo. Eu vou meio contra isso. Eu acho que é para todo mundo. Só que a questão é o que você está disposto a fazer. Eu acho que essa é toda a questão, né. Porque assim: "Ah, eu não tenho dinheiro". Ah, gente, não ter dinheiro, dinheiro é como ar fácil, né, dinheiro é uma das coisas mais disponíveis no universo, assim, é dinheiro. Dinheiro circula de uma mão para outra o tempo todo, tem dinheiro rolando, tem alguém vendendo alguma coisa, tem alguém comprando alguma coisa. Então dinheiro é algo muito disponível, muito acessível, né. Ah, mas por que que ele não vem para minha mão? É porque talvez você ainda não tenha entendido como você buscar o dinheiro, o que você está disposto a fazer, né. Eu vejo muitas pessoas querendo ganhar dinheiro, mas poucas pessoas querendo fazer dinheiro para poder alcançar os teus sonhos. Então, assim, vou dar alguns exemplos aqui, posso? Claro, deve. Ó, vê bem, como eu me tornei uma matriculadora, durante alguns atendimentos, Rê, eu recebo muitas pessoas até hoje, que assim, não se matriculam porque não tem tempo, porque não tem dinheiro, né? E assim, na verdade, elas não se matriculam por causa de outras razões, que eu vou contar o segredo agora, mas isso são que as pessoas nos falam, ok? E aí, o que que acontece? Deixa eu só tirar aqui, eu acho que tá surgindo barulhinho de WhatsApp aí, né? Me perdoem. E aí, não? Ah, então tá ótimo. E aí, o que que acontece? Quando a gente diz que não tem tempo e não tem dinheiro, bom, eu realmente não tinha dinheiro e eu estava fazendo pré-vestibular, eu realmente não tinha tempo, né, se eu for pensar assim,
Eu tinha 2 grandes razões para não estudar. E, na verdade, eu tenho até hoje. A gente sempre vai ter razões para não estudar. É fato. Então, qual é a diferença? A diferença é assim, poxa, eu não tenho dinheiro. Ok, quanto custa? Custa tanto, beleza. O que que eu preciso fazer que eu não faço hoje para conseguir esse dinheiro que eu ainda não tenho? Então, eu posso fazer brigadeiro e posso vender. Quantas pessoas fazem faculdade, vendem brigadeiros e sanduíche natural? Da própria Eu era turma, uma dessas. da própria turma. Exatamente, para a própria turma, para poder pagar os seus estudos. Quantas pessoas não revezam em carona, né, para poder ir para a faculdade, para poder terminar os seus estudos? E quantas pessoas continuam dizendo que não tem condição de estudar porque a faculdade é longe e porque você não tem dinheiro para pagar a faculdade, por exemplo? É a mesma conversa para inglês ou para qualquer outro curso, sabe? Eu entendo que você não tem, eu também não tinha, eu entendo, eu não estou dizendo que isso não é uma verdade. Mas o posicionamento e a conversa sempre é o que você está disposto a fazer para alcançar o que você deseja. A gente sempre quer ganhar mais dinheiro, mas a gente não está disposto, de repente, a estudar uma outra língua para poder concorrer a essas vagas, ou para aumentar o meu networking e eu ter condições de me relacionar com pessoas além do .com.br, e sim, né, no .com. Aproveitar toda essa janela, né, que é o Windows, mas que é uma janela que, quando a gente escolhe só falar português, por exemplo, Rê, a gente está escolhendo ter acesso a apenas 3% do conteúdo que acontece em toda a internet. Você sabia disso? Outro dia eu estava vendo uma pesquisa e eu fiquei assim, abismada com esse percentual, porque a gente Pois é. imagina que tem toda a informação na mão, né? Nossa, eu tenho o Google, eu tenho tudo, mas na realidade a Pois gente é. não tem nada. Só que não, né? Só Então, que não. quer dizer, quando você começa a, por exemplo, através dessa live, né, estar aqui presente com a gente e ouvindo e refletindo sobre esse assunto, eu costumo dizer assim, que é quando você começa a se educar para compra, sabe? E a educação para compra, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente dá valor a coisas, né, que talvez não merecessem tanto valor assim, porque se desgastam com o tempo, porque podem te roubar, porque pode queimar, porque pode rasgar, porque você simplesmente pode enjoar, pode cair de moda. Mas o conhecimento, ele nunca cai de moda. A tua comunicação com o mundo, ela nunca cai de moda, muito pelo contrário. Agora, com todos os avanços digitais, é o que está na moda, né? Você conseguir se comunicar mais, né? Se comunicar aqui, se comunicar com pessoas lá fora hoje. O que impede de você estar trabalhando para uma empresa estrangeira? Não impede, né? Com home office, com toda essa geração, você pode estar no Brasil, vivendo no Brasil e ganhando em dólar. Olha que conta inteligente. Você recebe em dólar e o teu custo é em real. É real. Então, isso tudo hoje pode acontecer? Sim, muito fácil de acontecer, inclusive, porque quando abre para as empresas também que estão lá fora, ter uma contratação com um custo menor, para eles também é vantagem. Então, olha aí a gente começando a aparecer. Agora, claro, somente aquelas pessoas que tiverem a competência para poder ter essas oportunidades. Então, é muito Estiverem fácil a gente. preparadas. Exato, é muito fácil a gente dizer: "Ah, não tem oportunidade". Assim, não tem oportunidade é muita coisa. Talvez não esteja tendo oportunidade para as competências que você tem hoje. E aí, se você quer oportunidades e você não está tendo com essas competências, a ideia não é você afirmar que não tem oportunidades, e sim a pergunta é: o que você precisa desenvolver para que você alcance essas oportunidades que sim existem, né? E o que você está disposto a fazer. Então, tem uma série de coisas. Também, por exemplo, questão de. Eu já tive vários casos, tá, gente? Eu estou passando aqui isso. Primeiro, porque é verdade. Segundo, porque eu acho que estimula a gente a compreender, né? A pensar, a se questionar. É uma reflexão. E aí tem um caso muito legal que foi assim: foi de uma aluna maravilhosa, lindíssima. Ela é toda assim para frente, animada, assim, que nem a gente. E aí ela chegou lá, eu nunca me esqueço. Ela chegou lá, sentou na minha frente, eu era matriculadora, né? Aí, não que eu não seja agora, mas na época eu só fazia isso, então era muito bom. E aí eu sentada lá, ela falou: "Ai,
eu quero estudar. E aí eu fiz todo aquele atendimento show, apliquei todos os passos, fiz aquele atendimento que o cliente realmente merece para entender, né, o que ele está comprando. E aí, quando chegou no final, ela falou para mim: "Ah, então, eu tô achando caro, porque assim, eu estava preparada para pagar só 100, 150, mas você me falou que é 250, então assim, já fica muito acima do que eu estava disposta a pagar por mês". Eu falei: "Mas você conseguiu entender por que que não é 150, por que que é 250? Você conseguiu perceber exatamente todo o valor, né, tudo que a gente tem aqui?" Porque eu poderia cobrar menos se o meu professor, se o meu professor ele não tivesse esse treinamento mensal, que é o investimento que a empresa faz. Eu poderia cobrar menos se eu não tivesse um atendimento para poder dar esse show de atendimento pedagógico, né, para você. Porque existe um atendimento comercial, puramente comercial, e um atendimento pedagógico, né, que é quando o matriculador está realmente preparado para te falar como você vai aprender. Isso é que importa, é importante para o cliente saber. Enfim, fiz todo o negócio, aí a mulher falou assim para mim, aí não, durante o atendimento ela estava de roupa de malhar, né. E aí eu perguntei para ela, eu fiz assim: "Você malha, não malha?" Ela: "Malho". Falei: "Legal. E de 0 a 10, qual é o valor que você dá para malhação?" Aí ela disse: 10. Nossa, 10, eu amo. Falei: "De 0 a 10, qual é o valor que você dá para o treinamento da sua mente? No aprendizado, por exemplo, de um novo idioma, que é o que a gente está conversando." Aí ela relutou. Aí ela fez: "É, 10, né, também." Falei: 10, Mas perfeito. aquele 10 assim, né? É 10. É 10, É né, você 10. sente que a pessoa respondeu porque, eticamente, ela tem uma consciência de que, de fato, é claro que deve ser a mesma representação, compreende? Mas intimamente dentro, talvez ela não tenha sido educada pela televisão, pela mídia, pela família, né, pelos amigos, ela não tenha sido educada de que, de fato, isso é 10. Então, a gente começou a conversar. E aí, no final da conversa, Rê, para resumir, ela chegou à conclusão de que ela poderia continuar cuidando do corpo, sem precisar estar investindo na academia naquele momento. Porque o que ela desejava alcançar na linha do tempo, né, que a gente construiu junta, o que ela desejava alcançar, pedia que ela fizesse nesse momento o investimento na segunda língua. Então, se ela tivesse que escolher, seria incrível se ela pudesse os 2. Mas ela, então, precisou naquele momento tomar uma decisão, e o que alinhou essa decisão foi exatamente o objetivo, o destino que ela queria alcançar. Então, eu acho que é muito importante, Rê, no momento que a gente decide estudar, né, que é sempre um passo muito importante, que muitas vezes a gente procrastina, né? Senão, Tudo. enfim, a gente não precisava estar falando sobre esse assunto aqui, mas os números mostram, né, para a gente no que nós, brasileiros, principalmente, a gente investe o nosso dinheiro. Infelizmente, não é na educação. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, porque muitas vezes o que faz você dar o seu passo para o seu estudo, de fato, e que isso não seja um peso, entende? Isso seja massa, que você curta fazer aquilo, é apenas um processo de decisão. E é você saber exatamente onde você quer chegar. Então, eu acho que esse exercício ele é muito aplicável e ajuda muito, tanto para quem trabalha na escola, né, como também para o cliente, que precisa muitas vezes de tipo assim, vamos lá, eu preciso fazer com que ele esteja estimulado e autoconfiante de que ele pode. Muitos não acreditam que podem aprender, né? Muitos tiveram, de repente, professores que traumatizaram, que disseram, sabe aquelas coisas que o professor fala? Muitos, né? Infelizmente. E, e Não sei por que sua mãe. muito exercício da sua mente também. Porque, principalmente, porque o que que acontece? Nem tudo na vida que a gente começa é o que a gente gosta, não é? Só que é necessário, é diferente. Para eu alcançar aquele resultado, eu preciso de tal ação. Só que a gente tem essa tendência de se sabotar quando a gente não tem interesse em alguma coisa. Então, por isso que a gente fala muito dessa decisão, que você falou é perfeito. É a decisão. Então, assim, eu preciso disso. Só que como que eu torno isso, que talvez a primeiro momento não é tão desejável assim, do ponto de vista do prazer, para mim. Agora, assim, como que eu deixo isso mais leve?
Gente, tudo na vida a gente consegue contornar as coisas, deixar mais leve. É o planejamento. Então, o que que acontece? Não precisa se matar no inglês. Estuda 30 minutos por dia. Vai fazer um curso? Vai diluindo isso. Alterna com coisa que você gosta, coisa que você não gosta. Então, assim, também pelas dificuldades que eu passei, Duda, para mim, eu enxergo que nada é impossível desde que eu queira. Isso mesmo. Então, para mim, não tem limite. Mesmo que eu não goste, eu vou lá, meto as caras e faço gostar. E é isso, Rê, que na verdade, quando a gente também estava falando, né, como é que a gente torna isso mais leve? Porque, de fato, quando a gente vai, existe mesmo essa tensão, né, de quando a gente vai começar algo novo e que a gente tem que se comprometer, né, porque a gente sabe que, poxa, eu tenho que estudar, eu vou ter que me dedicar, né, não é algo que você vai começar hoje, você vai terminar amanhã, então existe toda uma dedicação. E quando você estava falando sobre isso, de deixar mais leve, concordo plenamente com você, inclusive eu fico pensando assim, quando a gente pensa não no meio, né, porque o inglês ele é um meio, a alfabetização bilíngue ela é um meio para que você tenha acesso a mais cultura, para que você tenha acesso a um networking maior, né, e diversificado de pessoas, para que você tenha acesso, deixa eu ver, para que você faça uma viagem, né, que seja mais confortável. Imagina que desconforto você fazer uma viagem sem entender as pessoas, sem as pessoas te entenderem. Como você deixa de aproveitar grande parte da sua viagem para que você possa concorrer a várias vagas, né, de multinacionais, que são as empresas que melhor pagam, né? A economia delas oscila menos, talvez, do que a nossa daqui do Brasil. Então, elas conseguem manter aí um padrão de empregabilidade alto, principalmente nos momentos de crise. Então, poxa, é onde todo mundo quer estar. Então, se você começa a entender as vantagens, os benefícios que estão do lado de cá, e começa também mais, Rê, eu acho que uma das coisas que mais me estimula, sabe o que que é? É você ouvir de pessoas que já passaram por esse processo. Então, assim, sei lá, alunos que já estão no advanced, né, que estão terminando, que estão para se formar. Você vê que é Isso, possível. isso, exatamente. Pessoas que vão dar depoimentos, que vão se conectar com você. Você vai dizer assim, poxa, tá vendo? Essa pessoa também tinha dificuldade, mas ela começou a vender brigadeiro e tá fazendo. E agora ela já começou um estágio numa empresa multinacional e agora não precisa mais nem vender brigadeiro, porque tá ganhando legal, tá pagando o curso. Então as coisas, quando a gente se coloca em movimento, né, Rê, as coisas começam a acontecer, a verdade é essa. O Quando você universo se se coloca à move. disposição. O universo se move. A Jéssica, ela fez um comentário aqui pra gente e ela é das nossas, viu? Ela está falando aqui que o Brasil é o 53º na posição do nível de proficiência em língua inglesa. Ela está Olha falando, isso. infelizmente, a educação não é prioridade. Mas eu acredito muito que podemos mudar isso, sem dúvida. E é o Eu nosso também, papel, gente. né? É a nossa batalha diária. É o transformar Exato. isso. Gente, eu acredito tanto que eu montei uma empresa com o nome de matriculadores. Eu acredito demais, sabe? Porque eu acho assim que é uma bandeira, Rê, que a gente levanta. Quando a gente escolhe trabalhar com educação, eu acho que a gente não escolhe, eu acho que a educação escolhe a gente, aquela história, né? Eu, pelo menos comigo, foi assim, entende? Embora eu trabalhe com vendas, né, gente, com marketing, eu trabalho com pedagógico. Porque é aquela história, né? Você não vende qualquer coisa, você vende aquilo que você acredita. E eu poderia estar vendendo qualquer coisa. Eu trabalhei, por exemplo, teve uma etapa da minha vida que eu fui trabalhar na Ambev, né? E a Ambev é incrível. É uma empresa maravilhosa, é incrível, é super organizada. Eu aprendi milhares de coisas lá, mas deu um ano, Rê, eu quis voltar para a educação, porque eu preferia vender educação, aquilo fazia sentido para mim. E mais, né, quando você, conversa porque olha, matricular não é mole, né, gente, porque as pessoas, embora elas entendam que precisam estudar, quando você vai fazer o atendimento, a impressão que dá é que o cliente ele está aqui querendo que você convença ele. É tipo assim: "Ó, eu tô aqui, eu já fiz a minha parte, agora faz a tua", porque porque eu preciso de uma força para poder me matricular e fazer realmente o que eu preciso. Então, é interessante a gente saber que às vezes o cliente ele realmente ele está ali em busca de uma força, diz algo
que me faça realmente dar um passo à frente, porque eu estando aqui, eu já te mostrei que eu entendi, mas eu preciso de uma força a mais. E aí é que vem o amor pelas pessoas, né, a compaixão, é que vem além do comercial. Aí você começa a virar um evangélico da educação, sabe? Você começa a evangelizar as pessoas para que elas invistam em educação. E tem uma outra questão também, que trabalhando, né, nesse mercado, trabalhando com escola, que eu vejo muito, infelizmente, muitas pessoas negociam o preço da educação como se estivesse negociando uma bolsa. Eu ia falar isso agora. Você falou. Sabe? Tipo assim, eles pedem, assim, é o mesmo jeito que você vai comprar um sapato e você pede um desconto, eles chegam para comprar educação. Isso é algo, assim, muito sério, porque é como, né, a Jéssica, não é isso? Isso, a Jéssica. Ela comentou, né, infelizmente, olha a colocação que a gente está em 53º, então, assim, é bem bizarro, mas se a gente parar para analisar o nosso comportamento, a gente começa a entender por que que a gente está nessa posição. É porque, de fato, a gente quer desconto, a gente quer pagar menos em coisas que deveriam valer muito para a gente. E que a gente não deveria questionar, a gente deveria esforçar para alcançar a educação que a gente merece ter, para que a gente possa ter a vida que a gente deseja ter. Né? E não ficar, muitas vezes, não estou dizendo que não tenho responsabilidade, é claro que tenho, eu sou cidadã e eu reconheço isso, mas eu não fico desprendendo a minha energia culpando o presidente, culpando o governo, culpando, sei lá, quem que você culpa. E, na verdade, o que que eu não estou fazendo A ainda, mudança né? começa por nós. Isso, exatamente. A mudança, ela começa dentro de você. Eu acho que isso é extremamente importante, sabe? Dentro da área da educação. Tanto para quem estuda, porque é sempre uma parceria, né? A escola, ela é feita de todos. Eu sempre vejo assim, a escola é um negócio diferente, né? É um negócio que É uma parece que não tem energia diferente. É. energia diferente, não tem assim um patrão, os funcionários. A escola é um ambiente que se mistura, os alunos, os colaboradores, e de fato é um ambiente encantador. Então, se é um ambiente diferente, se é um serviço diferente, é um produto diferente, a gente precisa olhar com mais carinho, sabe? E até questionar também, porque quando você pede um desconto, você está pedindo assim, baixa a qualidade do professor, baixa a qualidade do material, baixa a qualidade do conforto da cadeira, do cafezinho, baixa a qualidade de tudo para eu poder pagar menos, né? Então, é importante quando a gente questionar a educação, porque daí o preço que você quer pagar é a qualidade do professor que você vai ter. Quantos anos aquele profissional não investiu para conseguir fazer, Exato. para conseguir transmitir, né, esse conhecimento com qualidade? É um É investimento, um né, Rê? investimento, exatamente. Que aquele professor fez e que você está relutando em fazer. Exato. Por quê? Porque você É. sabe que você vai ter que investir muito para você conseguir alcançar aquela qualidade. Exatamente, ou seja, a percepção de valor, às vezes, a É, gente precisa trazer mesmo para o cliente num bate-papo, né, gostoso, um bate-papo que seja harmonioso e que ele queira bater esse papo, né. Eu costumo muito dizer assim, a gente que trabalha com vendas tem aquele ranço, né, de achar que então a gente é ludibriador e que a gente vai vencer pelo cansaço, e eu sempre digo: "Epa, existem profissionais e profissionais, né, existem os matriculadores e aqueles vendedores que passam, mas que não tem nada a ver com matriculador". Então, quando a gente tem esse apreço realmente pela educação e vê isso como propósito de vida, né? Eu trabalho com educação porque eu acredito que é isso que vai melhorar o mundo. Se eu tiver que escolher vender alguma coisa, eu vou vender educação, porque é isso que eu acredito. Eu consigo dormir em paz porque eu liguei para 50, 100 pessoas para falar assim: oi, faz o curso, e levar um não na cara. Tudo bem, sabe? Tipo, eu tô vendendo algo muito bom. Eu sei que essa pessoa talvez ainda não tenha sacado, mas ela desiste, eu não. O meu papel não é desistir das pessoas, o meu papel é continuar a ligar. Sabe aquela história? Continue a nadar, pronto, continue a ligar, continue. Porque não é sobre as pessoas que dizem não para a educação, é sobre uma pessoa no dia que diz sim. É sobre essa pessoa. E aí a essa gente pessoa acendeu mais uma lâmpada. já fez a diferença. Exatamente. E aí de um em um, a gente consegue crescer a escola, a gente consegue ter pessoas melhores no mundo, a gente consegue ter pessoas com assunto, né.
Se é uma pessoa que estuda línguas, ela começa então a navegar em outros mares, então ela começa a ter acesso a outras informações, então ela traz isso para a nossa sociedade, ela enriquece o ambiente, e isso contagia outras pessoas. Então vê, gente, como não amar a educação? Me explica, a educação é lindo. Eu Eu também acho acho. lindo, eu sou apaixonada. É por isso que eu acho que matricular é muito fácil, se matricular é muito fácil, né, mas eu também acredito numa coisa, posso dizer aqui, Rê? Claro, o espaço é Vou seu dizer o que hoje. que eu acredito. Então, vou contar para vocês o que que eu acredito. Eu acredito que todo matriculador, de verdade, ele precisa ser um estudante, sabe. É estranho você, falar para uma pessoa assim: "Estuda inglês", e a pessoa que tá te ouvindo, ela tá escutando você falar, mas você não estuda inglês. Então eu acho que isso é fundamental, é extremamente importante, porque a palavra convence, o exemplo arrasta. Né, e quando você também compra a educação, você está sendo, de dentro da escola, aquela pessoa que está mostrando para a escola que de fato você acredita naquilo, Você entende? acredita e aplica. Isso, você acredita, aplica e investe, Investe. sabe? Então, eu acho que essa é a consciência, isso é muito importante. E os alunos percebem isso, né? E os alunos se sentem ainda mais motivados, não só pela palavra, mas sim também pelo exemplo. Então, é mais uma forma de você se ajudar e ainda contribuir ainda mais com os alunos. E assim, Rê, quando eu comecei a estudar isso tudo, e que eu lembro que a primeira vez que eu viajei, eu não sabia falar direito. E aí, na segunda vez que eu viajei, eu já estava falando bem melhor. E aí, menina, eu fiz amizade, sabe? E aí você sabe, né? Vendedor, eu fiz amizade. E aí já conversei com o pessoal que é vendedor da loja da perfumaria. E aí já dei dica de venda. Olha, aí já fiquei sonhando. Eu falei assim: "Ai, gente, será que um dia eu venho dar uma palestra nos Estados Unidos, né? Mas Eu olha venho como o seu treinar", network mudou, porque você total. já conseguia se comunicar. Isso. É E fantástico. foi isso que começou a me fazer o quê? Sonhar de novo. E E dizer mais assim: alto. eu acho que eu Hum, vou voltar para o inglês, eu vou treinar, eu vou estudar bem muito para eu poder agora ser capaz, não de me comunicar só a nível cotidiano, mas agora eu quero ser capaz de fazer uma palestra em inglês, sabe? Tipo pensamento livre. E aí eu voltei a estudar. Então, vê, isso, uma coisa vai somando com a outra. E aí o que era antes um peso passa a ser agora bem empolgante, porque mais uma vez eu estou associando o aprendizado não ao aprendizado pelo aprendizado, e sim ao que eu vou alcançar com esse aprendizado. Então isso também tira o peso, porque você está colocando o teu mindset no teu sonho, na tua realização. Tem um ditado que diz assim, eu acho que é do, não sei se é do T. Harv Eker, que é o act as if. Já ouviu falar essa frase? não. Act as if. Esse termo, ele significa haja como se fosse. Isso é uma prática de autossugestão, tá? E é muito legal porque quando a gente sente peso em de repente, ai, né, começar o inglês, ai, gente, tipo, pô, já fiz faculdade, vai. Ai, eu acabei de sair da faculdade, gente. Aí eu vou fazer inglês, eu vou voltar para sala de aula de novo. Então, tipo assim, ok, eu te entendo. Primeiro de tudo, eu te entendo. Não sejamos hipócritas de dizer que, poxa, é easy, não é. Mas vamos combinar que se você começa a ter mais sonhos e querer alcançar novos lugares, então isso começa a te trazer para um ambiente futuro. E o ambiente futuro, ele não tem mais essa tensão. Por quê? Porque ele já está pautado na conquista. Então isso tira essa tensão do momento. Então, act as if. Imagine já falando mais inglês, se imagine na posição que você quer. Desenhe, mentalize isso todos os dias. Você vai ver que a sua vontade de estudar inglês, ela vai nascer. A tua vontade de fazer o homework, né, e de fazer o listen e tudo aquilo que a gente sabe que às vezes, ai, quando a gente está estudando, ela começa a fazer sentido para você. Ela não é mais só um exercício de inglês. Ela é teu passaporte para onde você quer chegar. Então Falou isso tudo. muda tudo, né, na mente do aluno. É o teu passaporte, falou tudo. Eu acredito acredito muito no poder da mente e no poder da palavra.
Então, eu acho que os 2 têm uma força criadora absurda. Então, o que você falou é perfeito. Eu já tenho que mentalizar, né, eu já tenho que projetar que eu já estou falando inglês, que eu já estou naquela situação que eu almejo, que eu já cheguei lá. Porque o universo é o que eu falo, é tudo vibração, né. Você projeta, o universo entende aquela e acontece mesmo, gente. E se você não se condiciona dessa maneira, quem vai se automotivar? É você mesmo. Então, assim, somos nós que temos que tirar esse gás interno para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Eu acho que tudo está na nossa mão. Eu sempre pensei assim. Então, as pessoas colaboram, sem dúvida, né? Nós temos o apoio, sem dúvida, mas a realização é tua. Então, de novo, como você começou a live, é decisão. Você tem que decidir Matricular é e uma decisão, é uma decisão. exatamente, é uma Fiz um decisão. post agora falando disso, essa semana saiu. Matricular é uma decisão, porque é uma decisão. Enquanto você ainda não tiver passado por esse processo de decisão, né, não é alguém que vai lhe vender isso. A grande verdade é que ninguém lhe vende nada, né, a gente é você quem tem a tua consciência de compra, você é quem desenvolve isso. O máximo que a gente pode fazer é te direcionar, né, te fazer perguntas que façam você refletir, para que você entre no processo de decisão. Mas esse processo ele é individual, ele é de cada um, a escolha de estudar ou não. Você tem noção, Rê? Eu já peguei uma grana preta, sabe? Investi em cursos, sabe? E isso foi quando eu decidi dar um passo além na minha carreira. Lembro que eu peguei um valor de rescisão e aí eu vejo muita gente dizer assim: "Ah, eu não vou estudar porque eu estou desempregada". Eu falei: "Caramba, quando eu fiquei desempregada foi quando eu estudei". É aí que você tem que investir mais. Aí eu falo: "Então, as pessoas, na verdade, elas estão acostumadas a algumas justificativas, Rê". E quando eu digo acostumadas, eu não estou falando de uma maneira pejorativa e julgando, não. Eu estou falando que é um comportamento nosso, meu, seu, de qualquer E pessoa, né, humano. às vezes é inconsciente, É totalmente inconsciente, é é involuntário, né, involuntário. e a gente acaba entrando, né, num ciclo, até o Napoleão Hill ele fala, você fica cristalizado, sabe, dizendo assim: "Não, eu vou fazer, próximo semestre eu vou fazer, não, ano que vem eu vou fazer". E você fica ali e o tempo passa e você não percebe que você está justificando. E quando alguém vem te falar, você acha ruim. E como é que eu faço então para sair desse como é que eu digo? Desse congelamento, né, que eu tô mental. É quando você começa, então, a ter acesso a informações. Então, apenas comece, apenas dê o primeiro passo, né? Faça a sua matrícula. E, ai, mas e como é que eu vou pagar no mês que vem? Então, deixa que o mês que vem vai vir, você vai correr atrás. Dá o primeiro passo. Porque se você não der o primeiro passo, você nunca vai conseguir alcançar. Então, eu falo isso em tudo, né? De qualquer coisa que você vai fazer. Você precisa dar o primeiro passo. Ah, eu quero abrir um negócio. Dá o primeiro passo. "Ah, mas eu não estou pronto", nunca estará, nunca estará. A gente dorme e acorda e as coisas mudaram. É. Só vai estar pronto se você não dormir. Tem condições? Não tem. Quando eu durmo, que eu acordo, já tem iPhone 20. É o que a gente acabou de Entendeu? passar agora. Exato! Mudou tudo. Mudou tudo. E agora, inclusive, Rê, com relação a idiomas, bom, eu acho que, gente, pelo amor da glória, agora é assim, quer dizer, agora, sempre foi, mas cada vez mais a gente vai percebendo que, assim, vai afunilando. Foi o que eu falei, hoje você tem possibilidade de se comunicar com as pessoas lá fora, né, através dessa janela enorme aqui que é a internet, que é a possibilidade que a gente tem de você hoje estar aí, eu estar aqui, nós estávamos fazendo, e a gente está juntas nessa conexão em vários canais de distribuição. Então, olha só a era que nós estamos. Então, assim, não combina com você escolher falar uma língua só, tendo tantos canais de comunicação sendo distribuídos e a gente estando na era do conhecimento digital. Falou Então, tudo. olha só, mudou tudo. A gente precisa estudar, não só inglês, precisa estudar espanhol e depois estudar mais e mais, né, para aumentar a nossa comunicação sempre. Isso vai trazer para a gente não só, né, conhecimento intelectual, né, e novas possibilidades profissionais e culturais e acadêmicas também,
como algo que é muito valioso e às vezes a gente não comenta, sabe o que que é, Rê? Mm-mm. Quando a gente estuda, né, qualquer coisa, mas principalmente quando a gente estuda outras línguas, a gente ativa o nosso cérebro, né, bastante. A gente acaba aumentando o número de sinapses que a gente faz, né, porque é como se a gente estivesse malhando o cérebro mesmo. E o aprendizado de uma segunda língua, né, segundo estudiosos de Harvard, de rá, que eu não lembro agora, mas segundo esses estudiosos, né, que estudam muito essas coisas, neurociência, captações e tal, eles falam que o estudo de uma segunda língua afasta as doenças degenerativas, como mal de Parkinson, Alzheimer, né? Exatamente, porque as pessoas acham que a melhor idade, estudar idiomas na melhor idade, para quê? Né? Então, as razões mudam, mas agora a razão é uma razão, inclusive, que a gente deve dar total atenção, que é a saúde mental. Então, os especialistas mostram que o aprendizado de uma segunda língua, inclusive, se você fizer agora, você já está tratando disso para que você tenha uma velhice, né, saudável. Mas quando você já está na melhor idade e você, de repente, nunca estudou e você está com tempo livre, para que você não deprima, para que você, né, não fique tem atividades, você então estudar uma segunda língua faz com que você mantenha sua mente ativa. Isso vai te trazer não só afastar de doenças degenerativas, como também afastar da depressão. Então vai deixar você alegre, com uma sensação de bem-estar, né, motivado, se gostando, percebendo que você está em plena capacidade, né, de funcionamento da tua mente. Então isso também é muito importante. Eu acho que é um dos motivos mais importantes e mais fofos para mim enquanto matriculadora, pensar nisso, né, o quanto que você pode ajudar através desse trabalho que a gente desenvolve. Certeza. Menina, nosso tempo já está acabando. A gente tem Ai, dois que dó. minutinhos, você acredita? Quando é Eu bom, acaba gostaria rápido, né? deixa eu agradecer. Gente, Renata, você é uma profissional incrível, eu te admiro demais, pela forma que você é apaixonada pela educação, pela tua escola, né, como você trabalha com as pessoas. Então, olha, muito obrigada. Fica aqui minha admiração. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que eu tenha agregado a noite de vocês. Sem dúvida, eu que agradeço. Você para mim hoje é uma inspiração, assim, me motiva a aprender muito mais. Eu descobri que tem, nossa, como a gente tem que aprender, né? Eu acho que todo dia a gente aprende, né? A gente ensina, mas a gente aprende. Então eu sou muito grata por ter conhecido vocês, estou aprendendo muito. Eu tenho certeza Obrigada. que essa relação nossa, ela vai caminhar aí por muito tempo. Agradeço Muito tempo muito mesmo. sua participação, a Obrigada. participação de todos vocês. Então, a gente acaba com a nossa live agora, mas quinta-feira que vem Isso. estamos aqui de novo, às 20 horas. Um beijo para todos vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê quinta-feira que vem. Até mais, gente! Tchau, gente.